Olá, nós estamos iniciando agora o programa Impressões e hoje nós temos um convidado muito especial, que é o arcebispo da Paraíba, Dom Manuel Delson. Seja muito bem-vindo ao programa Impressões. Obrigado por senhor abrir um espaço na agenda para nos atender. Seja bem-vindo então ao programa Impressões. Eu agradeço a oportunidade e é sempre um momento bom de compartilhar com o público as nossas impressões, sentimentos e a oportunidade também de ser mais conhecido, então fico muito feliz com isso. Muito bem, Dom Delson é baiano e a gente queria que o senhor falasse um pouco da sua trajetória, da história de Dom Delson. Pois é, eu nasci no interior da Bahia, numa cidadezinha chamada Biritinga, no nordeste da Bahia, pega uma parte do sertão da Bahia. Não está muito distante do litoral, uns 100 e poucos quilômetros do litoral, mas já é um sertão um pouco sofrido. Tem uma coisa muito boa na nossa região, que é a água. Tem ali uma bacia do Itapicuru e um lençol freático muito grande, e de Biritinga sai água para toda a região, com poços artesianos, e é uma riqueza muito grande. Tem também um pouco de petróleo naquela região. Com 8 anos de idade, eu fui morar em Feira de Santana para estudo. Sou de uma família grande, de 12 irmãos, 9 homens e 3 mulheres. Meus pais agricultores, meu pai trabalhava na agricultura, também comerciante. E em Feira de Santana entrei no seminário Santo Antônio dos Capuchinhos, e aí fiz todos os meus estudos. Fui frade com 20 anos, já fiz a minha primeira profissão e depois aí segui os estudos de filosofia e teologia. Estudei em São Paulo, também na Ordem dos Capuchinhos, na cidade de Nova Veneza, Seminário São Francisco de Assis. E depois, concluí os estudos, voltei para a Feira de Santana, fui ordenado sacerdote e aí trabalhei em Feira de Santana, trabalhei em Salvador. Fui eleito ministro provincial dos Capuchinhos 4 vezes, com uma interrupção de 6 anos. E depois fui indicado para o Conselho Geral da Ordem. Morei em Roma 7 anos e meio, 3 anos estudando comunicação social, formado em comunicação com especialização em rádio. E depois retornei ao Brasil, à Bahia e novamente a Roma, onde fiquei 4 anos e meio como conselheiro geral da Ordem para toda a América Latina. E no final desse meu trabalho como conselheiro geral, fui nomeado bispo de Caicó. Então vim para o Rio Grande do Norte e entrei aqui no Regional Nordeste 2 por Caicó. Durante 6 anos estive trabalhando ali na região do Seridó e integrando a província eclesiástica de Natal. Depois fui, em 2012, transferido para Campina Grande. Fiquei 4 anos e meio, mais ou menos. E de Campina Grande fui transferido aqui para João Pessoa como arcebispo da Paraíba. Estou aqui mais ou menos 7 meses e então procurando desenvolver o meu trabalho, colocando-me a serviço da arquidiocese. Dom Delson, me explica um pouco como é que acontece os chamados, um chamado divino para o sacerdócio, como é que isso acontece? Essa ideia cai e o senhor entra na igreja, se torna padre, depois chega a arcebispo. Como é que nasce esse chamado? É um chamado divino? Como é que chama isso? Nós consideramos a vocação um chamado divino, mas nasce assim, dentro da pessoa, aquela vontade, aquele desejo, uma inclinação para, e a gente começa dando os passos, né? Normalmente as crianças e jovens já têm uma afinidade muito grande com a igreja, gostam de frequentar, de participar dos movimentos, da catequese,
Aí eu comecei como coroinha, a maioria dos padres começam como coroinha, servindo ali, tem um prazer de estar servindo no altar, ajudando o padre, né? E aí vai tomando gosto. Depois vai crescendo e aí vai tendo a oportunidade, depois do período de coroinha, eu entrei com 12 anos no seminário, então eu fiz toda uma experiência seminária aí, além da espiritualidade, a formação, também fazendo os trabalhos, de catequese, ajudando, servindo aos padres, e aí a gente vai crescendo e realmente tomando gosto. Agora é engraçado, depois que eu decidi entrar no seminário, falei para meus pais que queria entrar para o seminário, e que encontrei os capuchinhos e eles me acolheram muito bem, eu nunca tive dúvida da minha vocação. O senhor se decidiu na área dos franciscanos? Porque eu convivi com os franciscanos, depois que eu estava em Feira de Santana, fui passar um período em Alagoinhas, morando com minha irmã, e lá tinha uma igreja São Francisco de Assis muito bonita, tem uma igreja muito bonita, com os quadros de São Francisco e a natureza, São Francisco, o sol, a lua, o lobo. É uma história muito uma história bonita. E aquelas pinturas realmente representam muito bem a vida de Francisco, conta um pouco a história de Francisco. E eu ficava encantado com aquilo. Depois, o próprio contato com os padres capuchinhos, o estilo de vida, a simplicidade do franciscano, a dedicação pela igreja como missionários. E isso me enchia os olhos de ver os frades felizes, alegres, trabalhando, servindo ao povo, sem grandes pretensões, mas com um espírito muito alegre, muito feliz. Aquilo me tocava muito e eu também nunca tive dúvida de que a minha opção pelo franciscanismo era uma vocação autêntica e genuína. Muito bem. Eu reparei no brasão do senhor, e eu acho muito interessante os brasões, é que tem uma frase que chama muita atenção: ide aos meus irmãos. Me parece que o ministério do senhor é muito voltado para a evangelização. Exato, o lema episcopal, né, aquela frase que nós colocamos no brasão, e na época que eu pensei nessa frase, eu tinha sido nomeado para Caicó e tinha que organizar o brasão, escolher a frase. E como Conselho Geral da Ordem, nós estávamos escrevendo um documento para toda a Ordem e refletindo justamente sobre esta frase: ide aos meus irmãos como missionário para proclamar o Evangelho da alegria, da paz, da esperança. E quando eu vi aquela frase, disse: aqui é este o meu lema episcopal. Tem muito a ver com a identidade franciscana, o frade que vai como missionário aos irmãos para proclamar o Evangelho, mas proclamar não somente com palavras, né? Com o modo de ser, com a vida, com o acolhimento das pessoas, se colocando no mesmo nível dos outros, sem se colocar acima. O franciscano tem muito disso, né? A simplicidade, nunca querer ser melhor do que o outro, nunca se colocar acima do outro, se colocar do lado. E essa simplicidade, essa humildade é que faz com que a gente se aproxime das pessoas e crie aqueles obstáculos, aquelas barreiras que normalmente existem entre as pessoas e que não constrói nada. Então o franciscanismo tem essa arte de desfazer todas essas pretensões humanas, da vaidade, do orgulho, e se apresentar como irmão que está aí para ajudar, colaborar, servir. Eu creio que é essa marca do meu ministério episcopal. Vi também no brasão do senhor que tem a presença do Espírito Santo. O Consolador também marca o ministério do senhor. O brasão a gente coloca aí alguns elementos que possam expressar aquilo que a gente acredita, né? A Bíblia Sagrada. Na época eu estava em Caicó e lá a padroeira era Senhora Santana. Senhora Santana é a mãe de Maria. Aí tem a concha com a pérola dentro. A pérola é Maria, a concha é a mãe, né?
Então eu coloquei no meu brasão esse símbolo, a Bíblia Sagrada, a cruz franciscana, né? O tal, e o Espírito Santo. Realmente, na vida da gente, o Espírito Santo é quem dá o entusiasmo, a força, a sabedoria, quem vai nos conduzindo e nos motivando. E todo cristão, e de modo especial, todo ministro de Deus, deve se guiar pelo Espírito Santo. Sem ele, a gente não consegue dar um passo no caminho do bem e da verdade. O senhor é uma pessoa extremamente zelosa com relação à ortodoxia da Igreja Católica. O bispo tem que ser ortodoxo, né? Porque a doutrina da Igreja, ela é uma. E foi ensinada por Jesus Cristo, então não muda, né? Vamos adaptando o modo de comunicar, de expressar, de entender, de aprofundar um aspecto ou outro aspecto, mas a doutrina cristã, ela não muda porque ela foi deixada aí por Jesus Cristo, e depois, no período apostólico e com os santos padres, essa doutrina foi sendo melhor organizada, sistematizada, e a igreja conserva isso como um patrimônio. E o bispo é um daqueles que defende a ortodoxia, a doutrina da igreja. Não temos outra pretensão a não ser fazer com que essa doutrina, esse ensinamento, essa mensagem chegue aos corações das pessoas, como o Papa Francisco está fazendo, né? Que alguns até acham que ele está mudando a doutrina. Francisco não toca na doutrina, ele toca no modo de acolher a doutrina. Que nós temos que ser realmente mais flexíveis para ajudar as pessoas a dar os passos para até chegar lá na compreensão daquilo que a igreja quer. Às vezes a gente toma o ideal da doutrina que a igreja ensina e quer que uma pessoa que está iniciando já esteja lá alcançando aquela doutrina ideal. Tem que dar passo por passo. Francisco tem essa pedagogia de ir ajudando as pessoas gradativamente, bebendo da fonte cristalina do Evangelho e crescendo, se convertendo e melhorando. Eu creio que esse ensinamento de Francisco é muito apropriado para o nosso tempo, porque as pessoas vivem em outro mundo, com outras preocupações, e têm que ser iniciadas e pouco a pouco assimilando a mensagem de Jesus Cristo. Delso, o senhor está falando aí do Papa Francisco, que é uma pessoa que tem chamado a atenção não só da Igreja Católica, mas também de outras igrejas, de outras religiões. Ele consegue conversar, dialogar também com outras áreas religiosas. A igreja, ela sempre teve essa dimensão ecumênica, principalmente depois do Concílio Vaticano II, muito assim, aberta, né, a igreja, para esse diálogo interreligioso, e dentro do cristianismo, esse diálogo ecumênico. E o Papa Francisco, como também João Paulo II, Bento XVI, tiveram sempre essa abertura. Assis, né, de São Francisco, foi sempre um local de congregar tantas religiões para momentos de oração, pela paz do mundo, pela uma compreensão melhor do papel das religiões na sociedade. Então, os papas sempre convocaram as religiões para esses encontros de diálogo, e o Papa Francisco é muito consciente disso, do papel da Igreja Católica de convocar as demais religiões para esse diálogo, porque Deus não é contra ninguém. Deus é a favor de todo o ser humano, e Deus quer a vida e a salvação de todos. E as religiões não têm por que estarem se debatendo, né, se destruindo, gerando guerras. Infelizmente, aconteceram muitas guerras por causa, ao menos aparente, de religiões. Às vezes era questão econômica e política, mas colocava a religião na frente para ter os resultados que desejavam. Mas não, é uma loucura pensar que guerras aconteceram por motivos religiosos. Deus não quer isso não, minha gente. Deus quer a paz, o respeito pela pessoa, o respeito pela diversidade, a tolerância pelo outro. Eu creio que somente assim a gente vai poder construir uma sociedade mais humana, uma sociedade melhor. Isso
estamos precisando, tantos conflitos bobos, né? Tantos conflitos sem sentido, tanta violência no nosso mundo, e a religião é para ajudar a acabar com isso, não aumentar os conflitos. Nós hoje estamos conversando com o arcebispo da Paraíba, Dom Manuel Delso. Nós vamos agora ao intervalo e voltamos daqui a pouco, e você não sai daí. Já estamos de volta com o programa Impressões aqui pela TV Assembleia e hoje nós estamos conversando com o arcebispo da Paraíba, Dom Manuel Delso. Dom Manuel, alguém disse que a religião e as ciências é igual a água e óleo, não se misturam. Como é que o senhor vê a questão da ciência junto à religião? Eu creio que é uma afirmação tanto equivocada, porque a ciência que nós conhecemos, ela nasceu dentro da igreja. Foi a igreja que promoveu a ciência como nós a concebemos no nosso tempo. Ela surgiu nos mosteiros, nas nossas bibliotecas, no laboratório dos monges, que pesquisavam, que estudavam. Então, foi aí que se elaborou a ciência positivista como nós concebemos hoje. E a ciência, ela deve levar ao conhecimento. E todo conhecimento, ele é bom. Ele nos ajuda a entender a nossa realidade. E a religião, ela nos ajuda também a ter um conhecimento da realidade partindo de um outro nível, que é o nível da experiência da fé. Apenas que onde a ciência não consegue chegar, porque a ciência ela estuda o fenômeno que está aí diante dos olhos, que o cientista pode testar, dessecar, analisar de todos os ângulos, de todas as possibilidades, para tirar suas teorias, né, formular suas hipóteses. Então, quando a ciência chega a um determinado momento, não pode mais, não consegue explicar, ela vai precisar de um longo tempo ainda para refazer suas teorias, para avançar um pouco mais. É assim que a ciência funciona, né? Ela vai até aqui, e aí daqui ela refaz todas as suas hipóteses, teorias, para poder dar um passo adiante. Mas chega em determinados momentos que a ciência diz, e agora? Né? Aí entra a questão de uma outra compreensão, que não é o nível científico, que é o nível da experiência, da fé, da revelação, e que é anterior à ciência e que é, de certo modo, completa. Então, esse antagonismo precisa ser superado. A inspiração da fé fortalece a ciência e a ciência pode também dar muitas pistas para uma compreensão melhor da fé. O diálogo é a coisa mais importante e o Papa Bento, nesse ponto, era um Papa extremamente culto, né, preparado. Ele escreveu justamente sobre o diálogo fé e razão, fé e ciência. Eu creio que nesse diálogo a religião é enriquecida com os conhecimentos científicos e a fé também ajuda a ciência a dar um horizonte aos seus conhecimentos. Às vezes não é a ciência, mas é o uso político e o uso humano dos conhecimentos da ciência que nem sempre corresponde, porque falta uma base filosófica, uma base ética. Então, se eu uso um conhecimento científico para complicar a vida da pessoa, para matar, aí a ética, a religião vai dizer calma. Por exemplo, o homem conseguiu formar uma bomba atômica, que pode ser utilizada a energia atômica para tantos fins bons, energia elétrica e tudo mais. Mas quando ele é utilizado, a bomba atômica, para destruir o ser humano, aí a religião diz não.
aí você está usando a ciência para um fim maléfico, nefasto. E aí, por isso que precisa da religião dar essa inspiração positiva à ciência para que ela não se degenere na destruição da vida e do planeta. Dom Nelson, hoje nós acompanhamos pela imprensa a questão da corrupção na política e até a desconfiança no setor da justiça. Qual a visão do senhor com relação a esse momento que o Brasil atravessa? É muito preocupante a situação que nós estamos vivendo no Brasil, com esse nível de corrupção que revela uma queda no nível ético da sociedade, de um modo geral. E porque a gente diz que a corrupção acontece no nível político, lá em Brasília. Mas se formos analisar bem, a corrupção está em todas as instâncias. Nas coisas mais simples, a gente já percebe que não há aquele respeito pelo outro, pelo que é do outro. Por exemplo, alguém que é acostumado a cortar uma fila. Olha, uma fila para se organizar para que quem chegou primeiro ocupe os primeiros lugares, quem chegou depois ocupe. Se alguém se acha na razão de cortar a fila, ela está desrespeitando. A não ser por algumas razões, alguns critérios que a própria sociedade dá, por idade, invalidez, né, uma gestante. Tem algumas situações que a pessoa, né, pelas próprias circunstâncias, tem direito. Mas muitos acham no direito de chegar e furar a fila, né, os furões. Eu vejo aqui continuamente, andando de carro por aí, alguém vai de carro e joga um bagulho no meio da rua. Sujando a rua. Sujando a rua, isso é comum, isso é frequente. E me causa um impacto quando eu vejo isso. Pode causar um acidente, porque joga pela janela, não está nem preocupado com quem vem atrás. Pode ser uma lata de refrigerante, de cerveja, um pacote de coisa que a pessoa comeu e joga. Porque não guardou no carro, chegou mais adiante no lugar, coloca o lixo no lugar adequado, nos coletores de lixo que existem pela cidade, não é? Então, já existe uma degeneração cultural das pessoas de não ter o cuidado pelo que é o bem comum. Uma cidade limpa, uma cidade bem organizada é um bem para todo mundo. Eu estou ajudando a sujar a minha cidade, não estou nem aí. O que é público, porque eu vou destruir, eu vou pinchar as nossas ruas, olha aí. A gente critica os políticos, mas aí os jovens, adolescentes, têm dinheiro para isso, comprar tinta, arriscar a própria vida para ficar pinchando aí as paredes da nossa cidade, enfeiando a cidade. Então há uma cultura, não é, vamos dizer assim, da falta de compromisso pelo bem comum, que vai de baixo até em cima, e lá em cima só vamos dizer assim, a questão política a serviço disso. Dom Nelson, Jesus Cristo, num sermão registrado lá em Mateus capítulo 5, fala das bem-aventuranças, e ele fala que bem-aventurados que choram, porque serão consolados, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Do ponto de vista escatológico de futuro, o que nós podemos esperar dentro dessa citação? Aí é um programa de vida para os cristãos. A gente sabe que para a gente construir algo de bom, a gente tem que sofrer um pouco. Alguém quer se formar, primeiro tem que fazer um percurso de escola, de estudo, de aulas, né, e de noites perdidas, né, para aprender, para poder obter aquele diploma, para entrar na universidade, para ser um bom profissional. Um atleta tem que fazer muito exercício para ganhar alguma coisa, né? Não uma medalha, mas um campeonato, alguma coisa assim. Tudo que a gente quer construir de bom exige da gente, né? Então, o caminho do que o Evangelho nos ensina é esse, da doação, da entrega em vista de um bem futuro. Jesus Cristo
quis promover esse sentimento da construção de um mundo diferente, né? E ele fez uma leitura da sociedade do seu tempo, né? Os pobres, os famintos, os sem vez e aqueles que esbanjam tudo, aqueles que cometem injustiça. Então ele privilegiou aqueles que são desventurados aqui e agora, mas no reino dos céus serão bem-aventurados, serão felizes. Ele quis promover esse sofrimento que às vezes não foi a pessoa que pediu, não foi a pessoa que... A pessoa nasceu num contexto que o sofrimento o acompanhou sempre. E como Deus é justo, Deus vai estender a mão para esses que são os mais sofridos nessa vida. Os outros que têm um jeito de chegar lá também, é partilhar, é ajudar, é ser solidário. Esse é o caminho. Então, encontra as duas realidades, do que sofre com aquele que tem possibilidade de aliviar a dor daquele que sofre. Então, as bem-aventuranças é para criar esse compromisso ético e social em vista de um amor que deve reger todos os nossos atos. Mais bem-aventurado é dar do que receber, né, diz o apóstolo Paulo. Dom Delso, quais desafios o senhor colocaria hoje, né, para a Igreja Católica nesses últimos tempos? Nós estamos vivendo um período que chamamos de mudança de época. E toda mudança de época é uma fase complexa, porque nós vimos construindo e vivendo numa sociedade onde os valores eram claros. Havia um pacto social por determinados conceitos e valores. A família era muito importante, a escola era muito importante. O professor falava e os alunos respeitavam o que o professor dizia. Isso tudo acabou. O professor hoje não vale mais nada, nem no salário e nem a sua postura como educador. O professor é desrespeitado todos os dias. As autoridades tinham um poder e um respeito. Eu conheci um juiz de direito, era um referencial tão importante na sociedade. Quem que desrespeitava um juiz? Hoje, essas autoridades estão assim tão criticadas, estão questionadas, né? Você imagine num país como o nosso, o Supremo Tribunal, como está. Então, essa mudança de época, de conceitos e de relativização dos valores, das instituições, instituições foram desconstruídas. Então, é tudo fluido, é tudo solto, é tudo sem referência. Então, nesse contexto cultural que nós estamos vivendo, o papel da igreja é de ajudar o ser humano a encontrar um caminho de esperança. Estamos assim, mas nem tudo está perdido. Tem uma luz no fim do túnel. E que luz é essa? Para onde é que a gente vai? Então, como não existe mais as instituições sólidas, tudo é fluido, então nós temos que construir alguma coisa nessa fluidez que vai dando sentido à vida. Então isso a gente tem que redescobrir esse modo de evangelizar e de comunicar a palavra de Deus, de construir relações, de trazer as pessoas para perto de Deus. Eu creio que a linguagem do Papa Francisco nos ajuda muito nisso, e até dentro da própria igreja há uma resistência muito grande a esse modo de Francisco agir, que não dá o foco no dogma, na instituição, no poder, mas na pastoral que vai construindo dia a dia essa esperança para o povo. Então, entender bem isso e ir ajudando a sociedade a caminhar nessa direção, que é o grande desafio da igreja, porque estamos numa época de mudança e as pessoas, como estamos dentro, na crista da onda,
não nos damos conta de que estamos numa época de realmente deixando, né, uma cultura para assimilar outra. E aí é a dificuldade que nós estamos, precisamos realmente de muita iluminação para acertar nas nossas opções de orientação da nossa gente, do nosso povo. Dom Delso, nós estamos entrando nesse período natalino, né? Nesse clima de Natal, nascimento de Jesus. Qual a mensagem que o senhor deixaria para o nosso telespectador? O Natal sempre traz uma chama bonita de esperança, né? E nos convoca a aquelas coisas mais essenciais da vida, que é o relacionamento com as pessoas, estar próximo, a solidariedade, a caridade, o perdão, a paz, a reconciliação. Então, viver o Natal é intensificar essas relações que vão depois nos trazer muita paz e muita alegria. A luz de Jesus Cristo, que vem brilhar na nossa vida, passa por essas atitudes renovadas de um amor, de um cuidado pelo outro, de um gesto amigo, de um presente que quer ser um carinho para com o outro, de estar do lado do outro, que é aí que a gente vai descobrir o bem que a luz de Jesus Cristo faz na nossa vida. Nos tornamos seres humanos melhores. O Natal é para isso, para nos tornarmos seres humanos mais compreensivos, mais amorosos, mais respeitosos. Então, que nesse Natal a gente consiga ver isso na família, com os amigos, com as pessoas mais próximas, com os companheiros de trabalho, com as pessoas que encontramos na rua, que sejamos humanos, respeitosos e que o nosso testemunho de vida seja esse. Nós cremos em Jesus Cristo e por isso queremos viver desse jeito, como irmãos em Cristo. Ok. A gente queria agradecer a sua entrevista aqui no programa Impressões. Sou eu que agradeço a oportunidade de participar deste programa e fico aqui as minhas impressões. Muito bem, o programa Impressões fica por aqui. Nós agradecemos a sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá.